Longe demais. O Felipe Luiz, e eu digo até o porquê que eu acho que ele foi longe demais. É aquilo que eu estava falando da comparação com o Guardiola. Quando você não tem, quando ele tem esses 2 anos a menos de preparo que o Guardiola para chegar onde ele chegou, já é colocado numa equipe profissional e alçado a mini-deus, sem nunca ter ganho absolutamente nada como treinador, ou passado por situações como treinador que ele possa ter essa bagagem, nós vimos claramente, já debatemos contra o Bayern de Munique, você não tem aquele preparo de vestiário como treinador, que ele teve como jogador, mas você não tem aquele preparo como vestiário de treinador para você, de repente, tomar algumas atitudes ou saber quais atitudes não tomar. Porque os próprios Vampeta e o Neto falaram, jogador fica com o jogador. Hoje, por exemplo, a mesma fonte que você deu aí do Pilhado falou que o Pedro fez uma reunião com os jogadores e que nem todo mundo ficou do lado do Felipe Luiz. O que isso quer dizer? Com o Pedro no elenco, o Felipe Luiz no elenco, já tem um racha no elenco do Flamengo. O que vai acontecer? Um vai ter que sair fora. O Pedro vai ter que sair. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque, para mim, o Felipe Luiz não soube gerir o problema como você acabou de falar. Tudo teria que ter sido feito. Ó, a primeira coisa que eu acho, honestamente, tá? O que muda de jogador para treinador? Você passa a ser o responsável. Você é pago para ser o líder e pago para ser o responsável. Então você é pago para receber lá. Por que o Pedro não foi escalado para jogar? Porque é decisão minha. Não foi bem no treino na semana. Acabou. Ou se não, falar o que você acabou de falar. Porque tiveram outros que treinaram melhor essa semana. O Pedro está voltando, foi decisão minha. Acabou. Aonde que você já viu alguém de alguma empresa, pode ser fora do futebol, alguém de alguma empresa, algum treinador na Europa, alguém, aonde você quiser, aonde que você viu alguém chegar e falar, o funcionário tal foi mandado embora porque ele é ridículo, a funcionária tal foi mandada embora porque ela é ridícula, o funcionário X não vai mais trabalhar com a gente porque ele é um ridículo. Aonde você viu isso? Eu nunca vi. Porque é o seguinte também, quando você assume a responsabilidade de ser um treinador, você tem que entender que essa responsabilidade é sua de segurar toda a pressão e não deixar ninguém exposto, mesmo se o jogador fizer uma cagada gigantesca. Exatamente. Mas aí você vai chegar no cara e falar assim, eu não te expus, mas você tá sendo mau caráter comigo. Eu não vou me expor lá, porque o meu papel, a minha ética de treinador não vai deixar sair. Porque esse é o jeito que eu trabalho. Você pode ser vagabundo comigo, eu vou ser vagabundo com você, a gente pode brigar aqui, mas nada vai sair. Vai ficar aqui. Você não vai pro jogo por isso. A imprensa vai ficar me cutucando para eu falar, eu não vou falar, porque a minha ética de trabalho é essa. E aí, isso e pronto. Só que eu falo assim, eu falei antes, o Felipe Luiz, ele é um ser humano. O ser humano, ele erra. Ele começando agora como treinador. Com certeza, o Felipe Luiz, ele vai ver que ele pegou pesado, vai pedir desculpa pro Pedro e vai entender que ele, como papel de treinador, não é expor o jogador para tirar a responsabilidade dele. Porque ele não tem que tirar a responsabilidade dele. Esse negócio, vai pôr o jogador aqui. Porque imagine só, todo jogador que a imprensa pressionar, por que você não levou para ele, para o jogo? Ele vai começar a falar os podres do jogador? Não, eu vou te fazer outra pergunta. Imagina. Fazer uma pergunta, como jogador e treinador. Se o Pedro não está se dedicando ao ponto de todos os jogadores estarem comentando isso há mais de mês, de quem é a responsabilidade? O treinador? Então por que deixou ficar um mês e meio fazendo isso daí até chegar e chamar ele de ridículo no meio da mídia? Não existe isso, Renato, é isso que eu estou falando. Na minha opinião não existe. Você vai fazer isso. Se eu fosse hoje em dia o menino lá, Wesley, se eu fosse o Arrascaeta, se eu fosse o De La Cruz, ele ia estar pensando, não, beleza, eu tô com o prof, mas e se amanhã for eu? Ele vai me proteger ou vai me expor? Se amanhã eu entregar uma bola, falhar uma, ele vai entregar, ou se eu errar um pênalti, ele vai falar que a gente perdeu porque eu errei o pênalti? Porque assim, você tá lidando com um jogador, por exemplo, eu sou treinador, por exemplo, sou um treinador do Flamengo, aí você é o meu jogador. Pode ser que você teve um dia péssimo, aí você brigou com a sua esposa, aconteceu um negócio ruim no seu dia, você tá indo mal no treino, eu vou te cobrar, você me xinga, você me bate, vai fazer assim pra mim. Aí eu te tiro do jogo, porque, bom, mas não sabe não, de respeito, eu vou tirar do jogo. Aí eu chego lá na entrevista e falo assim, tirei do jogo porque ele me xingou de sei lá o quê, sei lá, aqui. Você acha que tá certo fazer isso? Porque o jogador, ele pode estar em situação que o treinador não sabe, todo jogador que foi da lista, ele vai contar o podre do jogador?
Não é assim que trabalha. O treinador não tem esse tipo de... Exato. O que a imprensa quer é fuxico, para poder vender notícia. O que o treinador quer é resultado. Resultado vai de encontro com o fuxico. Então, a grande parte da responsabilidade do treinador é ele conseguir gerenciar a equipe e proteger seus atletas. O Felipe Luiz fez o contrário. Ele expôs o seu atleta, rachou o elenco, desvalorizou o patrimônio do clube. E aí que eu vou te dizer a maior questão da coisa. Ele fala tanto de Europa, só que quando ele teve no papel do Pedro, no Atlético de Madrid, o Simeone não expôs ele. Então, vou te dar aqui o exemplo. Em 2018, o Felipe Luiz quis sair para o Paris Saint-Germain, um ano antes de acabar o contrato dele, de graça. Tá? Forçou, quis sair, não sei o que e tal. O clube, obviamente, que não ia deixar um jogador sair de graça, sem nenhuma compensação. Então, não deu. Então, ele ficou mais ali, um ano, tal, não saiu, ficou naquele negócio e tal. Um ano depois, o clube não quis renovar com ele. Aí você vai ler nas notícias e tal até te mandei né, o print da notícia da época do jornal espanhol, dizendo que o Felipe Luiz, o Atlético não quis renovar com ele, porque ele não tinha mais a intensidade que tinha de anos atrás, não tinha mais a produtividade de anos atrás, ou seja, estava lento e estava velho para o esquema que o Simeone queria. Só que o Simeone não foi na imprensa dizer ele está lento, ele está velho, é o último do GPS. Né? Ele foi lá, protegeu o Felipe Luiz até o último dia, onde tirou uma foto e agradeceu o Felipe Luiz por todos os serviços prestados no Atlético de Madrid. Então é engraçado que o Felipe Luiz tem o Simeone como referência, ele vai lá e faça completamente diferente com o Pedro do que o Simeone fez com ele, em situações semelhantes, porque no caso dele não era por uma questão de idade, uma questão de atitude comportamental, era uma questão de idade, ele não tinha mais o rendimento para jogar. Ele mordeu a isca da imprensa. A imprensa sabia que aconteceu. Eles já sabiam que aconteceu alguma coisa. Se o Pilhado tinha essa informação, você acha que a Globo também não tinha essa informação? Óbvio, Só que a imprensa ficava jogando essa isca. E o que aconteceu? O que aconteceu que o Pedro não veio? O que aconteceu? Pro Felipe Luiz falar isso aí. Ele só mordeu a isca que a imprensa queria. E aí deu essa muvuca toda. E eu acho que as pessoas que estão dizendo que ele está certo estão sendo oportunistas e hipócritas, com todo respeito a elas. Agora, quando foram todos os treinadores para trás que fizeram qualquer tipo de exposição de problema interno, sempre foram criticados exatamente por não proteger seus atletas. Aí, de repente, chega o Felipe Luiz, faz uma dessa e todo mundo, tá certinho, tem que expor mesmo. Tá maluco? Mas na hora tem que expor. Só que na hora que alguém é mandado embora da Globo, da Jovem Pan, da Bandeirantes, ninguém vai lá e expõe. O Pilhado foi mandado embora da Globo porque ele foi pego fazendo isso com a atriz lá. Basta procurar no Google. Mas ninguém fica expondo isso. A Globo não vai expor o funcionário dela. Vê se a Globo expõe. Mesmo a Globo querendo manipular tudo, mas ela tem uma ética de trabalho que eu não vou expor mandamos embora, mas não vamos expor o que eles fizeram. Então, quem está querendo expor os problemas, falando que está certo, tem que expor, são as mesmas pessoas que, na hora que são as companhias dele ou as pessoas dele, eles não querem expor. Não pode expor. Não pode expor porque eles saíram de tal lugar. Mas vamos expor o que aconteceu com o Pedro e com o Felipe Luiz. Não, aí tá errado. Exatamente. O Flamengo, se quer fazer clube empresa, tem que funcionar como empresa. Aconteceu um problema, então quem é que está errado nisso tudo? Em primeiro lugar, seu Boto, que não soube gerenciar a crise. Em segundo lugar, ganha muito bem para isso, os dois. Seu Felipe Luiz não soube gerenciar o elenco, o problema do elenco. Nessa toda, quem que está ganhando? O Pedro está calado, fez a reunião com o elenco, explicou a parte dele para o elenco. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Vai buscar um novo clube, agora pode sair por justa causa, porque está sendo desvalorizado. Se ele quiser ferrar com o Flamengo, ele pode. Porque por que o treinador está me desvalorizando? Agora eu vou para onde? Ele não vai me colocar para jogar e me desvalorizou. Falou que eu sou o último no GPS, me chamou de ridículo. Tem que tomar cuidado, é isso que eu digo. Para mim, errou assim, gênero, número e grau pela inexperiência. Pela, às vezes, arrogância de se colocar uma pessoa despreparada, pela prepotência, não só dele, mas de muitas outras pessoas, de se colocar uma pessoa muito cedo despreparada num cargo muito importante. E para fazer justiça a nós dois aqui, 3 ou 4 programas atrás, nós queríamos o Felipe Luiz na seleção. Então a gente não tem absolutamente nada contra o Felipe Luiz. Quando faz coisa bem feita, a gente põe até na seleção. Agora, quando vai lá e chuta o balde ali, como fez agora com o Pedro, ou erra quando fez com o Bayern de Munique, tem que falar, porque a gente aqui não vai ficar mordendo isca de imprensa, ficar carrando like.
Porque a gente já passou pelo. A gente conhece o que é o futebol. A gente não pode expor ninguém.